Direto do estúdio principal, levando para você jornalismo com ética e credibilidade. Hoje comigo na bancada aqui, nosso colunista, editor e também professor Samuel Reis. E vamos para a sua coluna. Fala, professor! É isso, meu amigo Brando, a todos vocês que estão nos acompanhando agora com a oportunidade de fazer uma coluna um pouco mais estendida. E é importante, né, a gente fazer um paralelo, já são 14 artigos, né, caminhando para mais, e falando, né, sobre o tema, essa série que eu estou montando sobre qualidade de vida. E aí quando nós pensamos nos pilares da qualidade de vida já abordados aqui, né, corpo, mente, espírito, algo eu procuro deixar de forma muito clara. E até no comentário, em um dos comentários, eu deixei isso ainda mais explícito, né? Falando que me parece que uma pessoa que não está com o espírito fortalecido, né? Ela não tem força para cuidar do seu corpo. Ela não tem força para cuidar da sua mente. Ela acaba se entregando a uma situação de desacreditar da sua capacidade para tudo. Né? Então a gente percebe isso de maneira muito clara em pessoas que se entregam, né, aos males, que se avizinham. E é justamente esse alerta que eu busco trazer, Brando. Esse alerta no sentido de as pessoas devem procurar alimentar o teu espírito. As pessoas devem procurar fortalecer o teu espírito. E até academicamente, quando a gente traz, por exemplo, a pirâmide de Maslow, né, algo fica muito claro naquela pirâmide. Na base, as necessidades fisiológicas atendidas. Você tem uma relação de corpo, até para se manter vivo. Preciso tomar água, preciso me alimentar. Eu preciso de segurança, que também é proveniente do ambiente onde eu estou. Né, a maneira como eu estou, se as condições sociais estão postas, então eu passo a ter segurança. Mas logo após essa questão da segurança, existem as relações sociais. Nós vivemos em uma sociedade que não cabe felicidade solitária. Então a felicidade, ela necessariamente precisa ser compartilhada. Você precisa estar em um ambiente familiar, entre amigos, que te alimentem espiritualmente, no sentido de retroalimentação, no sentido de você sentir-se, né, mais firme, mais feliz, mais motivado, que é justamente o que nós vemos como um termo autoestima. Antigamente falava-se muito em amor próprio. E aí vem a questão, né? Uma pessoa com baixa autoestima, com certeza, né, ela tem muita dificuldade para tudo. Ela tem dificuldade para cuidar do seu corpo, ela tem dificuldade para estudar, ela tem dificuldade de valorizar aquilo que fez de bom. E aí você pensa, meu amigo Brando, se eu faço algo de bom que eu não valorizo, eu vou me sentir sempre incapaz. Eu vou me ver sempre numa situação de inferioridade em relação às demais pessoas. Mas eu tenho uma dica para você. Existe uma mensagem transformadora que alimentará o teu espírito e fará com que você acredite cada vez mais que exista algo além de você. Porque a solidão é algo ruim. A solidão é um momento que você se vê, se você não consegue, você se vê numa situação de sem recurso, sem meio. E aí, quando você está diante de uma força que sempre será o teu recurso, de uma força que sempre será o teu apoio, de uma força que você poderá conversar com ela a todo momento. E aí eu estou falando sim, né, do alimento espiritual vindo da mensagem que tem como principal ator Jesus Cristo. É uma mensagem que foi colocada há tantos anos atrás, mas que desde então vem fazendo milagre, transformando história, mudando vidas, deixando claro em sinais que ele vive entre nós. Ele vive em nosso coração, ele vive em nossa casa, e que não dá para a gente fechar o olho a essas evidências de forma muito clara.
Este que vos fala é fruto de uma experiência de quase morte, onde a mão de Deus apareceu de maneira muito clara. E se eu posso falar isso de maneira tão explícita e tão clara, eu falo com uma certeza de que eu não sou privilegiado de ter encontrado essa misericórdia, não. Todos nós, aquele que crê, aquele que busca, aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. E esse mesmo Jesus Cristo, ele deixou de forma muito clara: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele deixando de maneira tão clara assim, parece que eu estou falando com um ser humano, um médico, eu vos aliviarei, eu darei um remédio, mas não. Ele disse que ele disse e se mostra em todos os lugares, ou seja, onipresente, ciente de todas as coisas, seja boa, ruim, todas as injustiças postas, ele está presente, ele é ciente, porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, e ele é dono de todo o poder. Ele, na história bíblica, mudou a história de muita gente, e nos dias atuais, ele continua mudando, porque o poder dele não diminuiu. Ele continua sendo onipotente. Aquele que, no nosso calendário nacional, nós temos lá o 25 de dezembro, que versa sobre o seu nascimento. Fala sobre o seu nascimento. E na Páscoa, que fala sobre essa passagem. O que seria essa passagem? Na morte de Cristo, nasce uma nova oportunidade, descrita de maneira muito clara naqueles versos que fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estava falando de um novo lugar. Estava falando de um novo céu, nova terra. E é justamente esta a fé que move todos aqueles que acreditam nessa mensagem transformadora, que é a mensagem de Cristo. E é hoje mesmo, quando o Brando falou, vamos falar de cultura, logo eu pensei na cultura cristã. Porque a cultura cristã, essa cultura marcada pela Trindade, pela ressurreição de Cristo, ela continua sendo uma mensagem importantíssima para todos, inclusive para nós brasileiros. Quando nós olhamos na carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele fala que o grande legado da alteza dele, do rei, seria justamente salvar aquele povo, que estava aqui inculto, bárbaro, e o cristianismo teve importante papel na construção da nossa cultura. E é isso, Brando. Acredito que essa é a coluna de hoje. Muito obrigado. Muito bem, para você que está ali.